Brasil, hoje 117 milhões de pessoas não se alimentam o suficiente e sequer têm certeza se terão que comer no dia seguinte. Dessas, 19 milhões passam fome. Mas é difícil a gente ter uma ideia do que isso realmente significa, né? É difícil ter uma dimensão dessa quantidade de 117 milhões de um modo concreto, né? E eu acho que às vezes a gente não se dá conta de como esse número é gigantesco. Para ter uma ideia, seria preciso 3 anos e meio ininterruptos só para contar até 117 milhões em voz alta. E seria preciso ainda 2.659 campos de futebol para colocar todas essas pessoas. E essa é a quantidade de pessoas no nosso país que passa fome de alguma maneira. Ou seja, a gente tem um país de famintos, 55% da população, mais de metade, né? E se essas 117 milhões de pessoas não têm assegurado o básico, que é o alimento, o que mais elas têm? Né? Quase nada. Bom, um aumento absurdo do número de pessoas que passam fome, de 23% em 2013 para 55% em 2020, é resultado direto do golpe e da política antipovo dos golpistas. Enquanto isso, o número de bilionários, por exemplo, aumentou quase 50% só no último ano, de 45 para 65 pessoas. Bom, e quem não se lembra da campanha, né, quer dizer, da propaganda da direita golpista, neoliberal, né, que para se opor à política, aos programas sociais do governo do PT, falava que não tinha que dar o peixe e sim ensinar a pescar. Agora, a gente vê na prática o que significa essa política. É só, na realidade, tirar o peixe. Né? O neoliberalismo não tem nada a oferecer à população, né? Só fome e miséria. Na realidade, eles nunca pensaram realmente em ensinar a pescar. Isso porque os objetivos, né, dos que implementam essa política, eles, ao serem colocados em prática, levam a uma destruição na economia que acaba com empregos e encarece ainda o custo de vida da população, que torna, na realidade, impossível a existência do trabalhador. Como a gente está vendo, massas de milhões de pessoas acabam sendo levadas à miséria, que é o contrário de ser autossuficiente. E os únicos que realmente se alimentam dessa política são os capitalistas, os banqueiros, né, principalmente os imperialistas. E o pior é que não foi só a fome que aumentou. É visível também o crescimento do número de moradores de rua nas grandes cidades, por exemplo. Bom, ensinar a pescar envolve dar condições. E a política neoliberal, ela não só não dá os meios, como degrada ainda mais a situação. Quer dizer, ninguém viu aí as obras, projetos para resolver seca no Nordeste, para melhorar a infraestrutura do país, para desenvolver a indústria nacional, para criar empregos, para dar moradia e educação, crédito para pequenos produtores, aumento do poder de compra do trabalhador, muito pelo contrário, né? Essas condições, elas não só não foram dadas nos governos do Temer e do Bolsonaro, nem pelos governos dos golpistas estaduais também, como o quadro acabou piorando em todos esses quesitos. Bom, há ainda setores liberais que chegam ao extremo de se opor a ensinar a pescar, né? Isso porque envolveria uma ajuda estatal e também seria uma forma de paternalismo. O que é um absurdo ainda maior, né? Porque a população realmente não tem condições de sair dessa situação de miséria sem que haja uma mudança na situação que venha realmente de cima, né? É uma situação intolerável, né? Como viver em um país onde mais da metade da população passa fome
enquanto só 65 pessoas têm fortunas bilionárias. A burguesia faz a campanha de que a população tem que doar alimentos, né, nessa situação. Mas isso nem de longe pode resolver a situação. É só a gente considerar que 45% da população, que é menos da metade, está em situação de segurança alimentar, enquanto 55%, que é mais da metade, está em situação de insegurança. Ou seja, esses 45% teriam que alimentar de um modo contínuo a sua própria família e mais outra família. E ainda assim teria uma parte que ficaria sem. O que é claramente inviável, né? Eu digo isso porque a gente sabe que com a pandemia e a situação econômica degradando, essa situação tende a permanecer, não é uma coisa temporária, né? Não é uma doação pontual, mas é uma situação que está se degradando e permanece. Agora, mesmo que o número de pessoas passando fome fosse menor, essa não é uma tarefa do indivíduo, e sim do Estado, né? Embora a caridade forneça uma ajuda imediata para muitas pessoas, né? E é natural também que as pessoas, vendo essa situação desesperada, queiram ajudar, ela é uma ação extremamente limitada, né? Uma ação voluntária, que necessariamente implica que é uma ação de uma minoria, não tem como resolver esse problema de conjunto. E além disso, com isso a gente acaba, de certa forma, isentando o Estado dessa responsabilidade. E isso é o sonho dos capitalistas e banqueiros, né, que não vão precisar dar o dinheiro para a população pobre quando poderiam estar embolsando esse mesmo dinheiro. No entanto, está bem claro que o problema não vai ser resolvido com Bolsonaro e os golpistas no poder. A gente viu também que o PT avançou com os programas sociais, né? Mas o compromisso que eles tinham com os capitalistas acabava por impedir uma solução completa do problema. E por fim, essa obra, né, o que eles fizeram, o que eles conseguiram fazer no governo, foi completamente desfeito pelo golpe. Bom, lutar contra essa situação é um dever de toda pessoa minimamente consciente. E a única maneira de erradicar a fome e a miséria é promover uma mudança radical da sociedade. É tirar do caminho esses capitalistas, esses banqueiros que se apropriam de todo o dinheiro, enquanto o resto fica na miséria, né, que são os que verdadeiramente sugam, né, o país. Os trabalhadores precisam tomar o controle da situação, tomar de fato o poder, acabando com essa desigualdade escandalosa e libertando toda a população dessa situação de miséria e opressão.